conforme Mateus escreveu no capítulo 28. Eu quero ler apenas um versículo, o versículo 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19, para refletir sobre verdades a respeito do batismo cristão. Capítulo 28 de Mateus, versículo 19. Palavra do Senhor Jesus. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra tão abençoada, e que ela, meu Deus, seja plantada em nossos corações nesta noite, para que frutifique em nós, nos abençoe e nos conduza a tomar decisões que agradam ao Senhor. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, meus queridos. O batismo é uma das marcas distintivas do cristianismo. Nós entendemos que existem duas ordenanças de Jesus para a sua igreja. A primeira ordenança é o batismo. A segunda ordenança é a ceia do Senhor. E o batismo, por ser uma ordem de Jesus, precisa ser obedecido na radicalidade da ordem. Precisa ser levado em consideração com muita seriedade, por ser algo que o Senhor Jesus ordenou ao seu povo, e o seu povo, portanto, deve obedecer. Agora, é importante nós esclarecermos algumas questões a respeito do batismo inicialmente. Eu quero afirmar diante da Bíblia que o batismo não produz perdão de pecados. Algumas pessoas acreditam que quando alguém é batizado nas águas, os pecados da pessoa ficam nas águas do tanque, nas águas do batistério, nas águas do rio, nas águas do mar, se lá for o batismo. E isso não tem base absolutamente nenhuma na palavra de Deus. O batismo não tem poder para perdoar pecados. Em segundo lugar, é importante também destacar que o batismo não produz salvação. Essa é uma conclusão natural derivada da primeira afirmação. O batismo não tem poder para perdoar pecados e, portanto, não tem poder para salvar absolutamente ninguém. O batismo não salva. Aquele ladrão lá do lado direito de Jesus, na cruz, ele creu em Cristo. Jesus disse a ele que naquele mesmo dia ele estaria com Jesus no paraíso. Isso aconteceu e aquele homem não foi batizado, mas foi salvo. Todos aqueles que viveram no período anterior à instituição do batismo, Abraão, Davi, José, aquele que governou o Egito, e tantos outros personagens do Velho Testamento que morreram, e morreram pela fé em Deus, essas pessoas não foram batizadas porque não viveram no período em que o batismo era vigente, e, no entanto, elas figuram na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, porque essas pessoas foram salvas, não porque foram batizadas, ou não foram batizadas, mas elas foram salvas pela fé. E uma terceira afirmação em relação ao batismo, que é importante destacar: o batismo não é um sacramento. O batismo não é um meio de graça. Há pessoas que acreditam que, se forem batizadas, vão se tornar mais santas do que são, mais fiéis do que são, mais firmes do que são. Essas pessoas ganharão um conhecimento espiritual maior, mais avantajado do que tinham antes de serem batizadas. Não há nenhuma, repito, não há nenhuma base na palavra de Deus, nossa regra de fé, de conduta, de prática, que diga que uma pessoa, após ser batizada, torna-se uma pessoa melhor do que as outras. Na verdade, não é isso. Mas o que é o batismo cristão, então?
Quais são as verdades a respeito do batismo cristão? Eu vou destacar 3 verdades. A primeira, o batismo é um ato de identificação. Nós lemos no verso 19 de Mateus 28, agora há pouco. Jesus disse: ide e fazei discípulos, seguidores, aprendizes de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Então, através do batismo, as pessoas estão dizendo para todo o mundo que o Senhor Jesus Cristo tem discípulos, tem seguidores. O Senhor Jesus tem pessoas que aprendem dele segundo a palavra eterna do Senhor. Pessoas que obedecem ao Senhor Jesus Cristo. Pessoas que não são perfeitas, mas seguem a alguém que é perfeito, Jesus Cristo. Portanto, quando uma pessoa, ela desce as águas do batismo, elas estão dizendo, ou ela está dizendo para todos: eu agora estou dizendo a vocês publicamente que eu me identifico com um discípulo de Jesus. Jesus tem muitos discípulos e aqui, através do batismo, eu estou dizendo a todos vocês que eu também sou discípulo de Jesus. E um seguidor de Cristo, a fim de confessar diante do mundo essa sua posição, usa inclusive o batismo para testemunhar desta verdade. O que torna o batismo nada além de um símbolo. Apenas isso. Batismo está dizendo alguma coisa. O batizando, aquele que desce as águas do batismo, está apenas dizendo, testemunhando: eu sou um discípulo de Jesus. Eu me identifico como tal e eu devo ser reconhecido como tal, discípulo de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o batismo é um ato de averiguação. A palavra de Deus diz em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 21. Se vocês quiserem acompanhar, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. A palavra de Deus em 1 de Pedro 3, 21 diz que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Tudo indica que nos dias de Pedro, as pessoas já eram batizadas fazendo uma confissão de fé. Elas eram inquiridas, elas eram questionadas no momento do batismo. Algumas coisas eram perguntadas para essas pessoas que desciam as águas do batismo para obedecer ao Senhor Jesus. E o apóstolo Pedro, neste versículo, afirmou que o batismo salva. Sim, mas não no sentido de ir para o céu. Não é essa salvação espiritual. Mas o batismo salva de quê? O apóstolo Pedro diz que o batismo não salva dos pecados, como eu já afirmei diante da Bíblia. O batismo não salva da sujeira do corpo, não é para ninguém tomar banho, nada disso. O batismo, na verdade, vai além. Ela mostra o testemunho da pessoa dizendo que a sua consciência está em paz com Deus. Essa pessoa está dizendo que a sua vida com Deus está em paz, foi apaziguada. E como a sua vida foi apaziguada com Deus? Como é que essa pessoa que está descendo as águas do batismo tem paz plena com Deus? A Bíblia diz em Romanos 5, versículo 1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1,
diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como é que essa pessoa pode afirmar que tem paz com Deus? Como é que essa pessoa pode dizer: eu vou descer as águas do batismo, porque a minha consciência está em paz com Deus, a minha relação com Deus, ela é pacífica, apaziguada. Ela pode afirmar isso e descer as águas do batismo, porque um dia, pela fé, ela creu em Jesus e entregou a Cristo a sua vida, crendo que Jesus é seu Senhor e seu Salvador. Essas 27 pessoas que hoje descerão as águas do batismo, elas estarão sem palavra, testemunhando ou respondendo a pergunta das perguntas, a pergunta mais importante que alguém pode responder. Eu vou fazer uma pergunta para eles lá. Eu vou arguí-los. Cada um deles vai ouvir de mim a mesma pergunta. Vocês ouvirão. E eles haverão de testemunhar aqui publicamente. Eles haverão de dizer para todos vocês. E essa resposta que eles darão mostra, confirma que eles estão com a consciência em paz com Deus. Mas, em terceiro lugar, o batismo não só é um ato de identificação, de averiguação, mas é também um ato de representação. E o que é que o batismo representa? O batismo representa algumas verdades. O batismo representa alguns processos que foram desencadeados no coração dessas pessoas e descerão as águas do batismo hoje. Essas pessoas, mediante o seu batismo, estarão aqui representando, dramatizando alguma coisa que aconteceu em suas vidas, alguma coisa que aconteceu dentro deles. E com esse ato, eles vão expressar verdades muito profundas. E o que é que o batismo representa aqui? Em primeiro lugar, o batismo representa uma lavagem pela qual a pessoa que desce as águas do batismo já passou. Não é que ela passará por uma lavagem, não, ela já passou no momento em que ela creu em Cristo como seu Salvador. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, diz que os coríntios haviam sido santificados, haviam sido lavados, haviam sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Portanto, eles estarão dizendo aqui para todos nós, mediante o batismo: eu estou sendo molhado nesta água, eu estou sendo lavado nesta água. Mas eu estou fazendo isso para mostrar, para testemunhar, para representar que Jesus Cristo lavou os meus pecados, que Jesus Cristo purificou-me dos meus pecados, que Jesus Cristo perdoou os meus pecados. Eu estou aqui para testemunhar que Cristo tem poder para lavar qualquer coração, que o sangue de Jesus Cristo, como diz a Bíblia, nos purifica de todo o pecado. Tito, capítulo 3, versículos de 5 a 8, fala de uma lavagem regeneradora pelo Espírito Santo ou do Espírito Santo. Veja que coisa! O que é regeneração na Bíblia? É um novo nascimento. Essas pessoas, quando descerem as águas do batismo, estarão dizendo para vocês: os meus pecados foram lavados, os meus pecados foram perdoados, e eu não tenho nenhuma pendência diante de Deus, porque eu criei no sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 1,18 diz, através do profeta: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. É essa lavagem que o batismo está apenas figurando,
representando algo que aconteceu no coração desses 27 irmãos que descerão as águas do batismo hoje. Mas o batismo, em segundo lugar, também representa a morte do crente. Não só a lavagem do crente, mas a sua morte. Lá em Romanos capítulo 6, verso 4, o apóstolo Paulo diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. O que isso significa? Que quando essas pessoas elas forem mergulhadas na água, elas estarão dizendo sem palavras para todos nós, testemunhando, aquela pessoa que vocês conheceram um dia sem Cristo, antes de Cristo entrar na vida, essa pessoa não existe mais. Essa pessoa foi sepultada. Essa pessoa morreu. É isso que o batismo está dizendo. Eu morri para o mundo. Eu morri para as coisas que não agradam a Deus. Eu sou uma nova criatura através de Jesus Cristo. Mas, por fim, o batismo ainda representa a nova vida. A nova vida por meio de Jesus. A nova vida do crente, ainda no versículo 4 de Romanos 6, a Bíblia diz: para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É uma nova vida. E se alguém está em Cristo, diz a palavra de Deus, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez uma nova vida. Uma nova realidade, uma nova perspectiva, uma nova conduta, tudo novo. Quando a pessoa é mergulhada, ela está dizendo: eu morri para o mundo, eu morri para as coisas que não agradam a Deus. Mas quando ela é levantada da água, ela também está dizendo: eu sou uma nova pessoa. Não agora, no batismo, mas a palavra de Deus diz: quando eu criei em Cristo, eu me tornei uma nova pessoa. Eu sou uma nova vida. E louvado seja Deus por isso, porque só Cristo tem poder para dar ao ser humano uma nova vida. Uma vida com abundância. Uma vida que, de fato, é diferenciada frente àquela vida antes de Cristo. Porque não só a história da humanidade é dividida entre antes e depois de Cristo, mas todo aquele que, pela fé, entregou a vida a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ele divide a sua vida entre antes de Cristo e depois de Jesus Cristo. Esse é o batismo bíblico. E é esse batismo que vocês, que nós, vamos testemunhar. E vamos, sem palavras, ouvir o que estes irmãos têm a dizer ao obedecerem a Cristo, descendo as águas do batismo. E eu gostaria, diante disso, de convidar esses 27 irmãos e irmãs que venham aqui à frente. As mulheres ficarão nesse flanco, deste lado, e os homens ficarão deste lado aqui. Por favor, podem vir. Podem chegar.